Este vídeo é uma análise lógica. Qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado é irrelevante para seu propósito, com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. Cara. Bom, cara. Ei! Faz É o que feio quiser. esse negócio, hein? Faz o que você quiser. É um garoto bonzinho. É legal, é um cara legal. Eu não tenho medo de debate, não. Tu tá Eu pensando, tô verdade. aqui 2 contra 1, eu tô aqui. Não tem problema. Dois Não, contra dois, né? Porque agora tem um... Católicozão tá aí. Feio se eu correr. Do nada me aparece um segundo pra ficar um 2 Tá, contra não, um. beleza. Então é o E seguinte. assim, Pô, católicozão. convém com a gente, que irmão. chulo, que chulo. Convém com a gente. Eu não tô com você nem com o Bolsonaro, se você quer saber. Pronto. Você não está com o Bolsonaro? Eu estou com Jesus Cristo. Perfeito, toca aqui. Mas Aí, calma, pronto, calma, toca aqui. calma. Toca Eu já vou lá. tocar, eu já vou tocar. A gente conseguiu um Eu já vou consenso, tocar. por favor. Tamo Toca junto. lá. Mas se tiver um cara que nem o Lula contra um cara que nem o Bolsonaro, eu não vou ser omisso e eu vou votar no Bolsonaro. E se o Bolsonaro for a mesma coisa? Não, vamos Ele supor. não é a mesma coisa, Não, não, mas Bruno. vamos supor. Fala um cara contra o Bolsonaro. Vamos supor, certo? Vamos supor que você participou de alguns bastidores do próprio governo. Vamos supor, só isso é só Desse suposição. governo ou do... Não, do Bolsonaro. Vamos só supor, certo? E você viu esses caras comemorando a soltura do Lula. Falando, pô, deixa soltar. Vamos soltar. Mas de onde você negócio. tirou isso? Não, eu só estou falando, vamos Ninguém supor. fez isso. Vamos Essa é a supor. oitava Tá bom. mentira, Se sério. você Calma aí, visse cara. isso. Não é, aqui de fato o objeto está dizendo que ninguém fez isso, não é apropriado, né? Porque é uma hipótese. Ele vai construir uma argumentação a partir de uma hipótese, talvez uma redução ao absurdo, algum tipo de argumento nesse sentido. Então aqui o adequado seria permitir ele concluir o raciocínio. Mas também é muito complicado porque até agora ele não permitiu ninguém construir o raciocínio. Você continuaria apoiando o Bolsonaro? Entre uma pessoa que defende abortar criança e qualquer outra coisa que não defenda abortar criança, eu votaria na qualquer outra coisa que não defenda abortar criança. Mas e se a luta contra ou a favor do aborto não fosse uma luta? Porque eu realmente me preocupo com o nascituro. Ok, Eu faço ótimo. de tudo. Parabéns. Eu faço de tudo De para verdade. que uma lei a respeito disso seja aprovada, Mas você não, sancionada. mas Eu você não, faço você não de votou no tudo. opositor do Eu- aborto, cara. Porque é o seguinte, Jair Bolsonaro jamais passaria um PL a favor do aborto porque ele só utilizou essa pauta como campanha política. Agora, Você quer dizer, sendo honesto, você está dizendo... Agora eu só quero lhe perguntar Eu só uma estou coisa. te corrigindo. Você quer dizer que o Bolsonaro jamais passaria uma pele contra o aborto? Jamais. Você cometeu um ato falho. Jamais. Veja como eu sou honesto no debate. Qual é o ato falho? Né, que Você falou a favor do a favor. Você falou Ah, que tá, jamais tudo passaria uma bem, coisa a tudo favor. bem, mas tudo bem. Não, só pra você ver, eu quero debater na verdade, não na Certo. sacanagem, na Eu herística. tô falando contra a descriminalização. Aham. do Não, aborto, entendi. Ok? Então é o seguinte, Tá. bom, nós entendemos. Se você visse que Jair Bolsonaro usa isso só como uma moeda política e que de fato não teria nenhum interesse nele, nenhum interesse legítimo Ok. de proteger o nascituro, você concordaria que os dois fazem parte do mesmo esquema político, posto que o Lula fala aborto, isso é uma coisa terrível, uma mulher não tem que abortar. Ele fala isso na campanha política. Mentiroso pra caramba. Exato, exato, não é um mentiroso, você não repudia Filho da isso, puta, claro que pediu. certo? E se você soubesse disso do Bolsonaro? Aí você tá me perguntando se eu Aham. anularia o voto se o candidato é um cara que não salvaria a minha vida e o outro é um assassino? Não, eu perguntaria o seguinte: se um vai te matar com uma facada no coração e outro vai te matar com uma facada no bucho para chegar no coração, qual você escolheria? Mas essa analogia é falsa. Você não, tá né? perguntando... Eu não. estou achando a sua analogia. Vai morrer do... Você vai morrer do mesmo jeito. Não. jeito, ele Você tá dizendo perguntou isso. assim, o Bolsonaro jamais protegeria o nascituro. E o Lula quer ferrar com a vida do nascituro. Também, mas Então, os dois então politicamente... é um cara que não me defenderia contra um cara que ativamente quer me matar. Não, os dois políticos... Tá, perfeito. Ele fez uma correção aqui à analogia do Nando Moura, porque realmente ele falou isso. Ele falou, um é um cara que quer legalizar o aborto nessa hipótese, e o outro seria alguém que não quer proibir o aborto. E aí ele faz essa comparação com os dois querendo te matar, mas na verdade um quer te matar e o outro não quer proibir de te matar. São realmente coisas diferentes. É uma falha na lógica. politicamente Você já utilizam- nasceu, cara. Você já nasceu. Não, mas eu tô fazendo uma analogia. Ah, tá. E o bebê tá vivo também. Entendi. Então, Agora, mas os um cara dois- que não protegeria o bebê e um que quer matar o bebê, sim, eu votaria no cara que não protegeria o bebê pra não deixar o assassino de bebês ganhar. Entendeu? Mas se os dois utilizassem No caso, ele mostra como um dos dois seria menos pior nesses casos. isso apenas como moeda política. Eu tô preocupado com a vida do bebê. Certo, eu também. Então me diz uma coisa, Nando Moura, com toda a sinceridade que você Perfeito. puder ter. Aham. Quantos bebês
Quem você acha que desencadearia mais mortes de bebê? O Lula ou o Bolsonaro? Não existe diferença. Tem diferença, E eu não sim. disse diferença Não seja pelo desonesto. seguinte, por exemplo, se você chega... Então, aqui ele acha que não existe nenhuma diferença entre os dois com relação ao posicionamento contra o aborto. Ele acha que no fundo, é realmente só integralmente um teatro. Porque assim, o que é natural você vê? Você vê que o Bolsonaro, ele está, em alguma medida, mais aliado ao conservadorismo, ou ao reacionarismo, como você queira chamar, do que o Lula. Em alguma medida, é natural pensar que eles não são idênticos. O Nando Moura não, ele está dizendo que eles são absolutamente idênticos. Eu acho muito difícil você defender isso aqui. Como eu disse, eu acho que você até pode pensar que o Bolsonaro, ele é uma pessoa que ele finge ser uma coisa para ganhar votos, mas no fundo ele é outra. Que ele não é tão conservador quanto ele finge ser, porque no fundo ele percebeu que ser conservador é uma coisa que vai trazer vantagem política para ele. Então ele optou por essa bandeira. Você pode dizer tudo isso, mas você dizer que eles são absolutamente idênticos, eu acho que é uma tese de um comprometimento muito forte, que vai exigir boas provas para você sustentar essa posição. chegar hoje no Pérola Byton, Que é? Um matadouro. um hospital de São Paulo, Tá. e disser que você foi agredido ou violentado de qualquer maneira, você não precisa prestar nenhum tipo de esclarecimento, eles vão retirar. É um descalabro isso. Correto? É um descalabro, é. Quantas vezes você acha que eu alertei Bolsonaro para isso? Talvez você tenha alertado ele várias vezes, não é esse meu ponto? Quantas, irmão? Milhões, não sei. Quantas vezes você acha que nós e grupos levamos a ele a possibilidade dele lutar por um projeto de lei que seria benefício político para ele? Quando eu fui candidato... Aqui o Nando Moura ele está trazendo evidências para mostrar, para tentar mostrar, no caso, como o Bolsonaro ele realmente é uma pessoa que não está comprometido com essa tese anti-aborto. Esse argumento que ele está trazendo, essa evidência que ele está trazendo, seria uma evidência para tentar mostrar como ele realmente é uma pessoa que não, embora mostre ser uma pessoa contra o aborto, na prática ele realmente não é. É isso que ele quer provar com esse argumento. Esse argumento que o Nando Moura está trazendo não é suficiente para mostrar que eles são absolutamente idênticos no fundo. É um argumento que não serve para provar isso. Serve no máximo para mostrar que o Bolsonaro também é muito ruim. E aí o Cogos ele vai insistir nesse mesmo ponto que ele já trouxe lá no início da discussão, que é com relação ao senso de proporções. Que ele acha que, mesmo que o Bolsonaro fosse muito ruim e o Lula, no entanto, fosse pior, ele votaria no Bolsonaro porque ele é menos pior. No fundo, eu acho que a decisão tanto do Nando Moura quanto a do Marcelo Brigadeiro, e eles não estão sabendo explicitar isso de maneira muito clara e defender isso de maneira muito clara, é que eles não acham que votar no menos pior é uma escolha legítima. Eles acham que você não pode ter essa falta de dignidade de votar em alguém que é menos pior. Você só pode votar em pessoas que são boas, ou que são boas em alguma medida. Uma decisão, digamos, por prudência, por senso de proporções, não é uma decisão moral, porque você estaria votando em uma pessoa imoral, e votar em pessoas imorais em si mesma, mesmo que ela seja a única opção diante da outra pessoa, que é pior ainda, é uma decisão em si imoral. Me parece que essa é a posição do Nando Moura e do Brigadeiro. Fundamentalmente é essa. Só que talvez por uma falta de sinceridade consigo mesmo, e não sei, de saber articular melhor o seu próprio pensamento, eles não admitem que é isso que eles pensam. Não, calma aí. Não só benefício político para ele, mas isso através da Câmara dos Deputados poderia trazer uma segurança jurídica de verdade para o nascituro. Então, você é um grande defensor da vida. Verdade. Parabéns. E eu também, e você Ok, também. ótimo. Só que você sabe o que ele fez? Você sabe o que ele fez? Ele utilizou o seu sentimento e de todas as pessoas, e o seu também, de católico, para colocar medidas que só seriam vigentes enquanto eles estivessem no poder. Mas uma vez que ele saísse, ele saberia. Medidas provisórias, o que acontece? Caducam. Projetos, portarias, o que acontece? Caducam. O que acontece também com decretos? Uai, isso é um bom motivo. Agora, isso é um bom uma motivo para não PEC deixar o Lula ganhar, então, né? Nando, uma PEC... Entendi o ponto do Nando Moura, e essa objeção do Cogos já não serve, porque o que o Nando Moura diz é que ele fez isso justamente estrategicamente para buscar a sua reeleição. Ou seja, ele está criando um argumento para mostrar que isso foi feito por interesse político, que essa pauta anti-aborto é de interesse político.
É um argumento bem interessante, bem razoável. Para ele ser um argumento cogente, a gente precisaria investigar a aceitabilidade dessas premissas, a veracidade dessas premissas, que como é feito um apelo ali à experiência pessoal, né? Um argumento anedótico, ele conta uma experiência particular dele, precisaria ver até que ponto isso é verdade. Mas sendo isso verdadeiro, é um argumento forte, é de fato um argumento muito forte, e a objeção do Cogos não serve contra esse argumento. Agora, por outro lado, me parece que o Nando Moura, aqui, quando ele argumenta dessa maneira, ele está desviando do ponto principal que ele mesmo levantou. Ele estava criando uma hipótese onde tanto o Bolsonaro quanto o Lula, no caso o Bolsonaro, ele fosse uma pessoa que não quer lutar pela proibição do aborto, mas ele, no entanto, não quer aprovar, e o Lula fosse uma pessoa que quer aprovar o aborto. Essa era a hipótese inicial dele. E agora o Paulo Cogos ele insiste que existiria nessa situação uma discrepância entre os dois, que ainda assim o Lula seria pior, e o Nando Moura ele meio que foge dessa discussão e volta a insistir nesse ponto, tentando mostrar que o Bolsonaro também é muito ruim. Mas o ponto é, para o Cogos, não bastaria que o Bolsonaro fosse muito ruim, ele teria que ser igualmente ruim ao Lula para que ele não votasse nele. Então aqui me parece que estrategicamente o Nando Moura está evitando um ponto relevante para a discussão. Caduca? Uma PEC caduca? PEC não caduca. PEC é um projeto de emenda da Constituição feito pelo Congresso para ser votado uma vez aprovado. Mas ela foi votada ou ela foi só... Vamos lá. Dentro do governo Bolsonaro, a secretária nacional de família, a Ângela Gandra, ela articulou no âmbito do Senado e da Nando Moura tá deixando ele concluir o raciocínio. Interessante, né? Melhorou já o nível. Câmara dos Deputados. Uma PEC justamente para tentar resolver essa situação, para tentar mudar a legislação de aborto. Mas veja... Esbarrou no fato de que não houve apoio na Câmara dos Deputados suficiente para sequer colocar isso na pauta. E diga-se de passagem, um dos partidos que obstruiu essa pauta foi a União Brasil, que é o partido que hoje está o Kim Kataguiri. Mas peraí. Isso é grave. Objeção interessante do Rodrigo aqui, ao que disse o Nando Moura. Não, olha só pra você ter uma ideia. Mas tu fazendo essa associação, tu já trabalhou com Alckmin, não já? Já trabalhei com o Alckmin. Eu era funcionário concursado da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, cedido para a Casa Civil. Então não faça associação. Não faz, cara. Eu faço, eu sou um técnico. Mas é mentiroso. Eu fui funcionário A objeção agora do Brigadeiro também foi interessante. O sujeito associou o Kim Kataguiri à União Brasil, que foi o partido que não permitiu a aprovação daquela lei. E aí o Brigadeiro retruca dizendo, acusando a associação dele com o Alckmin. Ele faz isso não numa espécie de tuquoque, um argumento ad hominem, simplesmente para retrucar um ad hominem, mas ele faz isso para mostrar a própria ilegitimidade, a própria ilicitude dessa comparação. Então essa objeção do Marcelo Brigadeiro foi bastante interessante. Concursado que conheci por que você está condenando a campanha do Cogos, o intermeio da política, tá no partido e do posso Roberto falar isso que eu conheço, como é o procedimento. Eu tô falando pro Nando exatamente como é o procedimento, pra você passar um projeto de emenda constitucional na casa, dando uma opinião técnica sobre isso, não é nenhuma opinião política. Certo, mas a sua opinião... Não, aqui o Rodrigo ele também parece estar evitando a conclusão da objeção do Marcelo Brigadeiro. Isso é grave também. É legal que você tá citando o meu passado, porque eu vi que você tava conversando no telefone eu tô aqui vendo com a galera do MBL por mensagem. Eu vi, eu tava de olho no teu celular, cara. Eu vi com quem você tava falando. Não, sabe o que eu escrevi? Eu vi com quem você tava falando, irmão. Isso que é o mais engraçado. Mas assim, eu mando um abraço pra pessoa. Obrigado por lembrar de mim. Ele até pode estar falando sobre isso no grupo do celular lá com o MBL. Mas bem, a objeção dele não deixa de ser relevante, né? O Rodrigo não pode fugir dela. Aquilo também parece uma estratégia de desfocar a atenção. De fazer essa comparação com o partido. Ele tá querendo mas o que você fala é o seguinte, cara. Eu não tô atacando a MBL, eu tô falando uma coisa objetiva. Não, mas eu tô falando uma coisa objetiva. Você foi consultar um colega teu do MBL sobre o meu histórico pra tentar me atacar no âmbito pessoal por eu ter sido um funcionário concursado do governo do Estado. Ele pode até ter consultado, mas a objeção dele foi lícita, né? Foi uma objeção forte. Então não tem nenhum problema ter feito isso. Isso não é um problema, pragmaticamente falando. É a melhor coisa que aconteceu nesse debate. Pergunta pra galera aí. Sabe o que eu acabei de escrever aqui, enquanto ele falou que eu tava consultando a GNMBL? Eu acabei de escrever no chat essa frase. Pessoal, estou super excitado e pensando em morder as tetas do Cogos. Será que eu deveria fazer? Foi isso que eu escrevi aqui agora. Então, isso depois. Agora você me responde o seguinte, meu irmão. Catolicão, diz o seguinte. Isso é bem estranho, né? Não, na verdade. Diz o seguinte. Essa PEC foi aprovada? Um abraço pra esse cara que a PEC foi aprovada. A PEC foi aprovada? Não, a PEC nem sequer foi pautada pra votação, porque teve vários partidos que obstruíram, inclusive o partido que hoje o MBL está dentro. Foda-se União Brasil, foda-se o MBL. E vamos deixar ainda mais claro. Eu vou falar ainda mais claro. Pra quem condena o Paulo por ter usado fundo partidário,
Agora você fundo teve eleitoral. candidato. Eleitoral. Agora você teve candidato Repete. verba do partido pra fazer fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Fundo eleitoral é outra coisa. Então é o seguinte, eleitoral, ele falou eleitoral. É fundo partidário eleitoral. Não. Houve empenho de fundo eleitoral, são duas coisas diferentes. No nome que aparece na prestação São de duas contas de coisas campanha, diferentes. aparece como São FPE. São duas coisas diferentes ou não? São duas coisas diferentes, é que você está confundindo a verba que o partido usa durante o exercício extra-eleitoral com a verba que ele usa no exercício eleitoral. Fundo eleitoral. Cara, mas teve empenho do Jair Bolsonaro para aprovação dessa PEC? Teve. Qual? Você teve toda a bancada do então partido do presidente Teve emenda do Bolsonaro. orçamento secreto? Nessa época nem sequer havia. Mas fundão eleitoral tinha, A gente né? está falando da época do PSL Ele teve ainda, 4 antes anos. da saída do Bolsonaro. Quem Mas era ele teve presidente da 4 Câmara? anos. Quem era presidente da Câmara? Nessa época, o presidente da Câmara era o Rodrigo Gordinho, Maia. era o Maia. E quem articulou para eleger o Maia? Quem articulou para eleger o Maia tinha sido, se não me engano, o pessoal do MDB ligado à ala do Pisciani. Não. Quem que todo mundo do PSL votou? Eles foram os originais nessa articulação. Claro que depois houve uma composição geral. E a composição? Nessa no composição final, geral, no o final da PSL história. foi coagido a fazer parte Coagido da, não. Ele da foi coalizão. Não. Não, vamos deixar claro. Inclusive Vamos com a deixar Joyce claro. Hasselmann trabalhando dentro do PSL para impedir o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que tentava articular um segmento em oposição. Eduardo Bolsonaro votou aqui, vamos lá. O filho do homem votou O em quem? Eduardo Bolsonaro, tal qual a quase maioria do PSL, no final teve que ceder a essa articulação da Joyce. Ceder a Joyce? Teve que ceder. A articulação da Joyce? Pode dar. Assim, é a risada. Troca o coordenador de campanha. Não. Ontem, Eu vou falar. Eu só vou falar uma coisa. Não, o cara que manja é esse aqui. Olavo de Carvalho. Hoje você tá no partido, Risinho é cara. argumento de puta. É, tudo bem. Hoje você tá no Lene, Espera um pouquinho. Hoje você está no partido do Valdemar da Costa Eu Neto. tava lá vendo o que tava acontecendo, cara. Você acha que o Valdemar da Costa Neto está lutando contra, entendeu? Contra o aborto? Tá muito Nando Moura, vamos lá. Você acha, Valdemar, o mensaleiro, corrupto, condenado, que agora o mito lambe as botas dele, você acha que ele está lutando contra? Sou eu. É o meu comandante, o Senhor Jesus Cristo, e são as ferramentas que ele me dá. Mas se seu comandante, Só. Jesus Cristo, não aprova que um intermediário como Jair Bolsonaro, que usa de todo artifício maligno para fazer com que as pessoas permaneçam na burrice, exatamente como o Lula fez, ele não aprovaria isso, irmão. O Bolsonaro vai responder no juízo pelos pecados dele, eu vou responder pelos meus, você pelos seus. Perfeito. Então não o idolatre. Mas quem tá idolatrando, você mesmo falou que eu criticava o Bolsonaro, eu criticava mesmo. Isso, não defenda. Vamos lutar para uma nova composição política que chegue ao poder, longe de Jair Bolsonaro. Vamos lutar por uma nova composição política que coloque um freio nos autoritarismos do Supremo Tribunal Federal. Vamos lutar por uma nova composição política que defenda a vida do nascituro. Vamos, através da política, tentar mudar este país. Mas perceba que, se as pessoas continuarem presas em um pecado que é o pior de todos, que é a idolatria de alguém ou de alguma pessoa, nós não vamos atingir esse objetivo, até porque Jair Bolsonaro ele está inelegível até 2030. E isso não é tão terrível quanto o fato dele ter destruído o teto de gastos, para comprar votos através de um auxílio que eu e você discordamos, que deve ser perene. E, na realidade, o dinheiro deve ser utilizado para construir estruturas, você falou que se preocupa muito com os pobres e tudo mais, estruturas para que todo mundo possa ter condições e não depender de migalhas que o governo oferece com dinheiro do contribuinte também. Então, Cogos, eu só quero que você preste atenção. Eu não estou aqui contra você, eu só fico indignado, isso é de verdade, tá? E de coração. Eu fico indignado quando você fala que um cara que recebeu a caralhada de processo, que tem que pagar uma grana gigante, que recebeu ameaça durante 8 anos de petista, durante 4 anos de Bolsonaro, ameaça de morte, processo de bolsonarista, processo de petista, você fale que eu ajudei o Lula a se eleger. Não, o Lula, irmão, o Lula foi eleito pelas ações, omissões e traições de um sujeito chamado Jair Bolsonaro, irmão. Aqui o ponto está muito discordante entre os dois, né? O Nando Moura ele está preocupado com essa questão da acusação de que ele ajudou a eleger o Lula, e o Paulo Cogos está preocupado com a questão de mostrar que votar no Bolsonaro era menos pior do que
anular o voto. Então, são pontos muito divergentes. Eles estão falando sobre coisas muito diferentes. Esse é o problema de você ter um debate num contexto informal, sem estabelecer temas claros, sem estabelecer regras, e ser essa confusão toda. Fica um debate assim completamente desorganizado e pouco produtivo, né? Você vê que tanto a parte do Nando Moura quanto a parte do Paulo Cogos, né, com o Rodrigo lá e o Marcelo Brigadeiro do outro lado, eles tinham objeções interessantes, tinham pontos interessantes a serem discutidos, mas simplesmente tá tão divergente o que um quer falar, o que o outro quer falar, as teses em questão e o próprio comportamento pragmático dos proponentes, que simplesmente a discussão não avança, a discussão não progride. Então não tem muito como analisar isso aqui. Por favor, entendeu? Por que você... E esse pesadelo que nós vivemos hoje, que é um pesadelo de fato, este pesadelo do qual nós não conseguimos acordar, ele foi construído por um cara chamado Jair Bolsonaro. E por ter sido tão ruim e tão medíocre como presidente da República, não conseguiu sequer os votos para ganhar de um ex-presidiário condenado que levou o Brasil à pior crise econômica de todos os tempos. Cogos, na boa, velho. Não quero ser seu inimigo, não. Eu não quero descer o cacete em você, não. Eu quero que você se eleja deputado e lute pelas mesmas coisas que eu quero. Eu quero chegar no meu canal e pedir voto pra você. Eu acho que ele usou bons argumentos aqui, mas o problema é que ele contamina muito o discurso dele com retórica. E isso, às vezes, soa um pouco falso, né? Isso soa um pouco pernicioso. Não é que tem um problema, necessariamente, em você usar retórica. Mas não sei, a forma como ele faz isso cria muitas suspeitas. Não interessa se é você, não interessa se é o MBL. Mas você não pode se aliar a um projeto de poder criminoso. Você não pode se aliar a um projeto de poder que envergonha a sua família, que envergonha sua mãe, que envergonha seu pai. O único projeto de... Mais uma vez aqui, isso que o Nando Moura fala, deixa claro como o problema dele, na verdade, é moral, né? A questão moral do envolvimento com a figura do Bolsonaro. E, portanto, o ponto dele não é uma questão pragmática do que é mais inteligente votar, né, nas eleições, no Lula ou no Bolsonaro, ou anular. E esse é o ponto principal. Eles não estão percebendo que os critérios estão sendo diferentes. É isso que está atrapalhando muito o debate. O poder que eu defendo é o reino social de Cristo. Pronto, também. Mas Pronto. E o caminho para... Só que nós não podemos ser gnósticos. Então, por exemplo... Existe uma... Que seria o quê? A gnose acha que vai ter contato com o bem, com Deus, sem passar pelos meios materiais. Os meios materiais são importantes porque, lamentavelmente, existe um sistema político que te obriga a fazer parte dele. Boa, e nós vamos passar pelos meios materiais, nós vamos passar pelos meios políticos, mas nós não vamos passar idolatrando Barrabás. Ninguém está idolatrando Barrabás coisa nenhuma. Então, cara, o que está acontecendo? Isso daí. Essa resposta que o Nando Moura deu, né, com relação a passar pelos meios materiais, tentando conciliar um pouco do que disse o Cogos, é interessante. Mas quando ele fala de idolatrar Barrabás, de fato, a gente tem uma espécie de faça do espantalho, porque o Paulo Cogos deixou desde o início muito claro que ele não está idolatrando o Bolsonaro. Ele trouxe argumentos para sustentar essa afirmação. Se discordam desses argumentos, então precisam ser apresentados contra-argumentos. O que não dá para você ficar repetindo o mesmo ponto, como se ele fosse uma premissa da discussão. Aí, Paulo, só responde, você idolatra o Bolsonaro? Que foi o ponto da acusação dele. Você fez críticas ao governo Bolsonaro? Então acabou, o argumento que o Nando Moura fez era baseado numa falácia. Sim, mas o meu problema é o seguinte... O Rodrigo tem razão aqui nesse ponto. Você não vai mais pra rua se vestir de templário? Vou pra rua me vestir de templário toda vez que a liberdade estiver ameaçada, sim. Diferente de você que corroborou aquela ditadura. Não tem relação mesmo, né? Templário com o Bolsonaro. Vamos deixar mais claro. Peraí. Por que o Paulo vai de templário pra rua? Explica, porque isso é importante. Porque de novo está sendo feito um espantalho em cima de um negócio que é uma figura que o Paulo utiliza para passar uma mensagem. Sim, porque o Cavaleiro Templário... Nesse momento o Rodrigo mostra bastante sobriedade aqui nessa discussão. Embora eu tenha achado o comportamento dele em relação à crítica do Marcelo Brigadeiro bem suspeito, bem esquisito, mas agora ele está mostrando uma parcimônia interessante. É que o Paulo utiliza para passar uma mensagem. Sim, porque o Cavaleiro Templário, historicamente, defendia os peregrinos na Terra Santa. E o Cavaleiro Templário defendia remedinho do mito?
Você está falando mal do remédio. De novo, o cara Não, fugindo não, do não, foco, não vamos porque ele pra esse estava assunto. sendo refutado, Não, porque aí ele tava vai de e joga um Templário. espantalho pra fugir da discussão. Você não, Olha, você não O cara pode mentir. realmente Eu leu não tô mentindo. o Eu como não tô vencer um mentindo. debate sem necessariamente Quando ter você razão, estava porque ele de obstrui Templário, Eu amei o debate. bagulho, cara. Quando você Inclusive, ele acabou de citar o livro que tá aqui na mesa, né? Como vencer um debate sem ter razão. estava... Não, tudo bem. peraí. Não Tudo bem, vale, tudo não bem, vale, tudo não bem, vale. tudo bem. Mas aí que tá. Quando você estava lá vestido de Templário, né? É, a solução é o remedinho do mito! Tem que tomar sem o remédio! Completamente loucão. Mas não é porque é do mito, não. Mas tem que tomar? Mas- Eu não vou... eu não quero entrar nesse assunto, gente. Eu não quero. Nando, não qual vou. que é o problema de tomar esse medicamento? Não, Eu não, tomei ele por não, um não, ano quando eu peraí, vivi na peraí. área O problema mais é o cheia seguinte, cara. de O problema dentro é o do seguinte. poço. Fala sobre... A gente Não, vamos tudo entrar bem. nesse- Tudo bem, mas Respeita o rapidinho. podcast, cacete. Não, você tá certo. É de a novo gente não tentativa de pode- derrubar respeita o podcast. Não, tudo Tem bem. razão. O meu Mas a ponto- única só pra não coisa é o derrubar o- seguinte. O meu ponto é o seguinte, não Este remédio é para lupus e é um remédio que destrói É um remédio para completamente mas eu- o atividades mas eu seu não tropicais. corpo. Eu sei, mas eu... Assim como não a é pra ivermectina lupus. destrói Não é pra completamente lupus. o Peraí, seu peraí. fígado. Essa informação é Legal, falsa. cara. Põe Ô, o Lene, chapéuzinho Lene, Não, pergunta. é um remédio de não, enfermidade. E quando a coisa começa a melhorar, já volta, né, pro mesmo nível.